Oi, eu sou Mariana, estudante do curso de Letras Português e Italiano da UFPR, e esse aqui é o canal Vestibulês. Essa é a terceira de 4 aulas sobre o livro Clara dos Anjos. Até esse ponto seria legal que você já tivesse lido o livro todo para entender melhor sobre o que a gente vai falar hoje. Porque o tema de hoje são as características específicas do livro. Então, espaço, tempo, narrador, o período literário. E, além de tudo isso, a gente vai dar uma olhada em algumas questões de vestibulares que se tratam ou de Lima Barreto ou do livro Clara dos Anjos. Começando pelo tempo. Sabemos já que Clara dos Anjos se passou no fim do século XX, mas nós não temos certeza absoluta de qual é o ano em que a história se passa. O que sabemos é que a narrativa é feita em ordem cronológica, ou seja, todos os fatos narrados acontecem na ordem em que eles estão escritos ali no livro. Em relação ao espaço, Lima Barreto foi muito cuidadoso para descrever muito bem tudo aquilo que acontecia. Então, as salas, as casas, as ruas, as cidades, os bondes, tudo é descrito com muito cuidado e muito detalhe. Muito provavelmente ele teve essa escolha para que nós pudéssemos entender melhor e com mais detalhe todas as mazelas, todos os problemas que ele tentava denunciar. Além disso, nesse livro é muito importante pensar em como todos os personagens formam um espaço. Por exemplo, nesse trecho aqui que a gente vai ver depois, tenta pensar como seria fazer a descrição do espaço, do bonde, da linha do trem, sem a presença das pessoas que estão em volta dela e de como elas veem tudo que está ali. Às vezes, o bonde cruzava com uma tropa de carvoeiros de Jacarepaguá, da Serra do Mateus e outras localidades ainda com florestas aproveitáveis. E tínhamos uma imagem mais viva. Os tropeiros eram gente de sangue muito mesclado, ossudos, jarretes nervosos e finos, pés espalmados, às vezes de feições regulares, mas sempre cobertos de barbas maltratadas e de uma insondável tristeza. Não eram só homens feitos, havia crianças também, a guiar os burros em fila. Quando o bonde apontava sacolejar as suas ferragens, estourando que nem um besouro, avisando-os da sua presença próxima com o zunido contínuo do tímpano, ou, se não, com um apito, ao grito de locomotiva. Aqueles homens, vivendo tão perto da terra e da natureza espontânea, não deixavam de se assustar e tomar precauções para sua segurança e dos seus pacientes animalejos. Encostavam bem a tropa de uma ribanceira local da rua quando na encosta, ou afastavam-se para o lado, se havia terreno baldio e sem cerca, quando ela era planície, e ficavam pasmos diante daquele monstro zunidor que se movia por intermédio de um grosso fio de arame. Os burros, quer num, quer noutro caso, permaneciam indiferentes, e punham-se a roer a erva escassa do campo ou a passar a folhagem que lhes dava sombra e crescia no alto da chanfradura do corte. Pensando nisso, é importante ressaltar que tudo aquilo que nós vemos, todas as nossas opiniões em relação ao mundo, dependem da lente que a gente tá. Que tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente entende do mundo, depende de como a gente foi criado, de quem a gente é e de onde a gente se encontra no mundo. Agora, em relação ao narrador. Antes de te contar todas as informações sobre ele, eu quero que você tente adivinhar e encontrar algumas características sobre ele. Por isso, dá uma olhadinha nesse trecho aqui em seguir e depois a gente discute um pouquinho melhor sobre quais são as características desse narrador. Preste atenção em qual é o tipo, quais são as intenções desse narrador, o que ele conhece sobre a história e como ele conta ela. O carteiro Joaquim dos Anjos não era homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que já foi muito estimado em outras épocas, não sendo atualmente como outrora. Os velhos do Rio de Janeiro ainda hoje se lembram do famoso calado e de suas polcas, uma das quais, Cruzes, minha prima, é uma lembrança emocionante para os cariocas que estão a roçar pelos 70. De uns tempos essa parte, porém, a flauta caiu de importância, e só com o único flautista dos nossos dias conseguiu, por instantes, reabilitar o mavioso instrumento, delícia que foi dos nossos pais e avós. Quero falar de Patápio Silva. Com a morte dele, a flauta voltou a ocupar um lugar secundário como instrumento musical, a que os doutores em música, quer executantes, quer os críticos eruditos, não dão nenhuma importância. Voltou a ser novamente plebeu.
Apesar disso, na sua simplicidade de nascimento, origem e condição, Joaquim dos Anjos acreditava-se músico de certa ordem, pois, além de tocar flauta, compunha valsas, tangos e acompanhamentos de modinha. Como você pode ver nesse trecho, o narrador do livro conta a história em terceira pessoa. Isso significa que ele não é um personagem que está ali dentro da história. Ele conhece todos, conhece a história em geral e sabe tudo aquilo que vai acontecer. Como toda a história gira em torno do defloramento ou não de Clara dos Anjos, é muito importante e relevante que a gente tenha um narrador desse tipo nessa história, porque ele sabe de tudo, sabe do que vai acontecer e consegue manter um suspense em toda a história. Então, Clara várias vezes aparece depois do defloramento sem que a gente saiba exatamente o que aconteceu. E a história vai sendo desenrolada aos poucos. Então é muito legal um narrador desse tipo para manter um suspense na obra toda sem dar nenhum spoiler. Lima Barreto foi um dos precursores do pré-modernismo no Brasil. Esse período literário foi marcado pelas reformas urbanas que aconteceram. Então, aquela reforma Pereira Passos que a gente falou na primeira aula aconteceu no Rio de Janeiro e muitas parecidas aconteceram no resto do Brasil. Com isso, várias pessoas pobres estavam sendo excluídas dos centros urbanos. E autores como Lima Barreto e Monteiro Lobato começaram a escrever para denunciar essas questões e para mostrar como era o modo de vida dessas pessoas. Então, denunciar essas questões se tornou uma espécie de missão de vida para Lima Barreto. Já que ele passou por todos esses problemas, ele queria mostrar para o mundo e para o Brasil como era enfrentá-lo. Algumas questões muito fortes e características do pré-modernismo foram o nacionalismo crítico, o realismo, a crítica social, política e econômica. Mas como a gente pode ver tudo isso no livro Clara dos Anjos? O nacionalismo crítico representa a apreciação do Brasil, mas ainda assim mostrando todos os problemas, todas as mazelas e todas as críticas sociais. E isso fica muito nítido em Clara dos Anjos, porque nós vemos sim a apreciação do Rio de Janeiro, vemos as cenas bonitas e também as cenas feias, os problemas e tudo aquilo de ruim que tem no país. Então, Lima exalta o Brasil, mas ao mesmo tempo não exclui os problemas. O realismo em Clara dos Anjos acontece primeiramente pela maneira de escrita do autor. Ele escreve de uma forma muito parecida com aquela que a gente fala, obviamente que pensando em uma fala da época, não uma fala de hoje. Então, se você lê o livro, é muito fácil entender aquilo que está dizendo se você pensa um pouquinho nas diferenças do século XX para agora. Além disso, o livro conta uma história que poderia acontecer e que realmente aconteceu várias vezes naquele período. Então, não é uma história verídica, mas é muito próxima de várias histórias verídicas. Em relação à crítica social, política e econômica, a gente já discutiu várias vezes aqui sobre isso. Então, discute a questão de gênero, a questão de classe, a questão racial, discute qual é o papel da mulher na sociedade e a questão do defloramento, que é algo muito forte na época e que era um problema muito grande para as mulheres naquele período. Tente voltar na leitura do livro e encontrar trechos que mostrem essas características. Aonde que está o nacionalismo crítico? Aonde que está a crítica social, política, econômica? Como que o realismo aparece nesse livro? Tenta encontrar alguns trechos e depois comenta aqui embaixo para a gente saber. Agora, finalmente vamos dar uma olhadinha em algumas questões de vestibular. Eu separei não só questões da UFPR, mas questões de universidades de todo o país. A primeira delas é da FUVEST. A obra de Lima Barreto. Reflete a sociedade rural do século XIX, podendo ser considerada precursora do romance regionalista moderno. Tem cunho social, embora esteja presa aos cânones estéticos e ideológicos românticos, e influenciou fortemente os romancistas da primeira geração modernista. C. É considerada pré-modernista, uma vez que reflete a vida urbana paulista antes da década de 1920. D. Gira em torno da influência do imigrante estrangeiro na formação da nacionalidade brasileira, refletindo uma grande consciência crítica dessa problemática. Ou E. É pré-modernista, refletindo forte sentimento nacional e grande consciência crítica de problemas brasileiros. A questão certa é a letra E. O livro, sim, é pré-modernista e nacionalista, mas também reflete algumas críticas sociais dos problemas da época. A próxima questão é essa de uma universidade do Rio Grande do Sul.
Uma atitude comum caracteriza a postura literária de autores pré-modernistas, a exemplo de Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Euclides da Cunha. Pode ser ela definida como a necessidade de se superar, em termos de um programa definido, as estéticas românticas e realistas. B. Pretensão de dar um caráter definitivamente brasileiro à nossa literatura, que julgavam demais europeizada. C. A necessidade de fazer crítica social, já que o realismo havia sido ineficaz nessa matéria. D. Uma preocupação com o estudo e com a observação da realidade brasileira. Ou E. Aproveitamento estético do que havia de melhor na herança literária brasileira desde as suas primeiras manifestações. E a resposta correta é a letra D. Sabemos que o livro mostra uma preocupação em representar a realidade do Rio de Janeiro da época e mostrar quais eram os problemas sociais que estavam ali envolvidos. A próxima e última questão, finalmente, é uma questão da UFPR. Vamos dar uma olhadinha? No romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto, o narrador tece considerações generalizantes a respeito da sociedade de sua época, ao mesmo tempo em que narra a vida da protagonista, de sua família e a malandragem de Cassie Jones. A respeito de aspectos da construção de Clara ou de fatos de que ela participa, assinale a alternativa correta. A. A afirmação é próprio do nosso pequeno povo fazer uma extravagante amálgama de religiões e crenças de toda sorte e socorrer-se desta ou daquela, conforme os trânsitos e momentâneas agruras de sua existência. Capítulo 1. Explica a frequência de Clara a igrejas e templos de diferentes religiões. B. A frase, a gente pobre é difícil de se suportar mutualmente, por qualquer ninharia, encontrando ponto de honra, brigando, especialmente as mulheres. Capítulo 7. Alude às provocações que Clara desferia contra suas vizinhas. C. A ponderação. Cada um de nós, por mais humilde que seja, tem que meditar, durante a sua vida, sobre o angustioso mistério da morte, para poder responder cabalmente, se o tivermos de fazer, sobre o emprego que demos à nossa existência. Capítulo 8. Refere-se à cena da morte de Clara. D. O comentário. O ideal na vida não era adquirir uma personalidade, não era ser ela, mesmo ao lado do pai ou do futuro marido. Era construir função do pai enquanto solteira e do marido enquanto casada. Não imaginava as catástrofes imprevistas da vida. Capítulo 8. Prenuncia as dificuldades que Clara enfrentou no seu casamento com Cassie. Ou, por fim, letra E, a análise. A educação que recebera de mimos e vigilâncias era errônea. Ela devia ter aprendido da boca de seus pais que a sua honestidade de moça e de mulher tinha todos por inimigos. Mas isso ao vivo, com exemplos, claramente. Capítulo 10. Denuncia a frágil educação recebida por Clara como responsável pelo seu destino. Primeiro, por exclusão de todas as outras, sabemos que a resposta correta é a letra E. Além disso, esse trecho mostra o momento em que Clara se deu conta de que toda a criação que ela teve não foi suficiente e que por isso ela se iludiu com toda a relação que ela teve com Cassie Jones e foi deflorada por conta de falta de conhecimento e falta de informação. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre o livro ou ver tudo que eu já falei por aqui, dar uma olhada nas questões e nos trechos mencionados, tem um documento aqui na descrição do vídeo com tudo isso e com o gabarito de tudo aquilo que eu falei. Além disso, nesse documento tem alguns links úteis que são muito legais para estudar e conhecer um pouquinho mais sobre o universo de Clara dos Anjos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos que querem conhecer um pouquinho mais de literatura e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!